Meus irmãos, estamos num mês festivo de aniversário da Igreja Candeias e durante todo esse mês estamos falando sobre graça, preciosa graça. E nada mais significativo, nada mais representativo do que no mês, no aniversário da Candeias, a gente falar sobre graça. Nós somos conhecidos como a Igreja da Graça, não é verdade? E para começar essa nossa conversa hoje à noite aqui, eu quero ler junto com vocês Gálatas capítulo 1, versículo 3. Esse texto é uma partezinha da saudação do apóstolo Paulo, quando ele escrevia para as igrejas. Pelo menos na maioria das suas cartas, ele saudava as igrejas dessa forma. E ele dizia assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês que estão aqui hoje à noite me ouvindo, a vocês Candeias, graça e paz. A você que está aí me assistindo pela internet, graça e paz. O apóstolo Paulo não está sendo aqui educado. Ele não está usando uma expressão de cordialidade como a expressão que nós usamos, por exemplo, para passar um e-mail. Cara, dona Helena, boa noite. Não é uma expressão de cordialidade. O apóstolo Paulo está aqui resumindo, colocando aqui o coração do Evangelho, nessas duas palavras, graça e paz. Isso é o alicerce das boas novas, é o alicerce do Evangelho. E quando a graça nos alcança, ela produz em nós paz. Ela produz paz na nossa relação com Deus, ela produz paz na nossa relação com o próximo, e ela produz paz aqui dentro da gente mesmo. Fizemos uma enquete sábado e perguntamos o seguinte: quando você pensa em graça de Deus, o que vem primeiro na sua mente? E aí umas 100 pessoas disseram que era favor imerecido. Umas 50 pessoas, mais ou menos, disseram que era caminhar em Deus e ter paz com os irmãos. E ainda umas 30, 40 pessoas, mais ou menos, disseram que não tinha opinião, não sabia responder, porque ainda tinha muita dúvida sobre esse assunto. Mas hoje à noite eu quero fazer uma outra pergunta simples para você responder, e eu não queria que você respondesse de forma automática. Eu queria que você respondesse aí, bem sincero, no seu coração. Você realmente acredita na graça de Deus? Você realmente acredita na graça de Deus? Não na teoria, não naquilo que os livros trazem para a gente como conceito da graça de Deus. Você acredita na graça de Deus na prática, no chão da tua vida, na relação que você tem com Deus, na relação que você tem com as pessoas em sua volta, com a relação que você tem consigo mesmo? Porque existe algo curioso, sabe, meus irmãos? Nós amamos o conceito da graça quando ela é para nós, mas muitas vezes ela se torna incômoda quando é para os outros. É tipo assim, quando eu erro, Deus me perdoa. Quando eu falho, Deus me abraça. Mas o erro do outro, quando o outro erra, quando o outro faz escolhas muito ruins na vida, às vezes enxergar a graça na vida desse irmão nos traz um certo incômodo. E é por isso que hoje eu gostaria de falar algo que aparentemente pode soar estranho. Eu queria falar sobre a insuportável graça de Deus. Insuportável. Porque a graça de Deus, ela pode ser preciosa, e ela é preciosa para alguns,
mas ela também é insuportável para outras pessoas. A graça de Deus, ela é preciosa. E aqui eu cito a palavra do filho pródigo. Quando nós somos como aquele filho que saiu de casa, batendo no peito, dizendo: eu não preciso do meu pai para viver, vou viver sozinho, independente. E aí sai de casa, pega a sua herança, gasta tudo da forma como bem entender, vive no pecado, mas aí um certo dia ele volta para casa sujo, quebrado, fedido, a comida de porcos, a lavagem, a comida de porcos. E a Bíblia diz que o pai, quando o vê distante, corre ao seu encontro, lhe dá um abraço, um beijo e faz uma festa porque o filho voltou. A graça é preciosa e produz paz quando sabemos que estamos sujos e mesmo assim recebemos o abraço e o beijo do pai. Mas ela pode ser insuportável quando somos como um outro filho, o irmão mais velho, que ficou em casa e disse: eu mereço mais, eu fiz tudo certinho, eu cumpri a lei, eu cumpri todas as regras. A graça é insuportável quando olhamos para o irmão mais novo, fedido a comida de porco, e nos sentimos mais merecedores do que ele. E hoje eu quero deixar essa afirmação para todos nós. Pode ser insuportável olhar para a vida com um olhar de graça. Pode ser insuportável olhar para a vida com um olhar de graça. Mas eu quero lhe fazer esse convite hoje à noite. Eu queria que você não pensasse em uma outra pessoa durante a mensagem, sabe? Você pensar: poxa, essa pregação seria tão bom para fulano ouvir. Não, eu queria que você não pensasse em outra pessoa, você pensasse em você mesmo. Que você olhasse para a sua vida nessa perspectiva do relacionamento com Deus, com os irmãos e consigo mesmo, e você respondesse de forma sincera se a graça é preciosa graça ou é insuportável graça. E o primeiro olhar que eu quero colocar hoje é o olhar da graça sobre a nossa espiritualidade. Porque se a gente vai falar sobre graça, a gente precisa partir do lugar que ela é mais confrontada, que é a nossa espiritualidade. Porque existem duas formas, tá, da gente viver a nossa espiritualidade. A gente pode viver a espiritualidade sem graça, ou a gente pode viver uma espiritualidade com graça. E Jesus explica isso melhor para a gente na parábola do fariseu e do publicano. Está lá em Lucas, capítulo 18. Eu não vou ler essa parábola toda para vocês, mas eu vou narrar e eu queria que você me acompanhasse aí na narrativa dessa parábola. Jesus disse que 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Os dois estavam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, mas os dois estavam olhando para Deus de maneira completamente diferente. O fariseu começa a sua oração dizendo: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. E ele continua a sua credencial. Ele continua a sua credencial dizendo: anota aí, Deus, no teu caderninho que eu faço, porque isso aí vai pontuar aí, vai me dar pontos. Mais uma pedrinha na minha coroa quando eu chegar aí. Eu jejum, eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho, eu cumpro a lei. Percebe aqui algo importante? O fariseu não estava fazendo uma oração. Isso não é oração. Ele estava se comparando. Essa espiritualidade sem graça, ela é construída em cima de comparação. Porque a gente compara a nossa espiritualidade sempre olhando para o outro. Eu não sou como aquele irmão, como aquela pessoa. Eu não faço, sabe, o que aquela pessoa faz. Eu faço mais do que aquela pessoa. Eu vivo melhor do que aquela outra pessoa. A espiritualidade começa a ser elevada para uma espécie de um ranking religioso, tá? Onde você vai buscando alcançar esse ranking. Além disso, a espiritualidade sem graça,
ela também é baseada em mérito. As pessoas realmente acreditam que a sua relação com Deus é sustentada pelo que ela faz, pelas disciplinas espirituais, os seus momentos de oração que você separa, suas ofertas, seus dízimos, as suas boas obras, para a sua fidelidade a Deus. Deus passa a ser visto como um administrador de desempenho espiritual. E além disso, essa espiritualidade sem graça, ela planta no nosso coração um orgulho espiritual. O problema, meus irmãos, não é a gente jejuar, a gente orar, a gente contribuir, a gente fazer parte. O problema não é esse. O problema é quando essas coisas passam a alimentar a ideia de que nós somos mais merecedores porque fazemos tudo isso. Essa é a espiritualidade sem graça. Ela é cheia de prática religiosa, mas é totalmente vazia de Deus. Aí Jesus continua essa parábola, contando essa história, e ele coloca aqui nessa história o publicano. Sabe quem era o publicano? O publicano era o traidor do povo. O publicano é aquele que aceitou o convite de Roma para cobrar impostos do povo judeu. E cobrando impostos, ele se enriquecia. Era considerado um traidor. Sabe Zaqueu? A gente aprende pequenininho, aprendi com 5 anos de idade na escola bíblica dominical, que Zaqueu era pequenininho, porque ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar, porque ele era publicano, ele não podia ficar ali no meio do povo judeu, porque ele ia ser expulso ali a tapa. Então ele sobe numa árvore, para passar desapercebido. Publicano era essa pessoa. E a história diz que o publicano não conseguiu nem levantar os seus olhos na sua oração. E ele apenas diz: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aqui, meus irmãos, nessa oração não há currículo, não há mérito nenhum, não há comparação, apenas a consciência da necessidade que ele precisa receber de Deus. E Jesus diz algo que, para mim, é absolutamente surpreendente. Jesus disse que só um daqueles 2 homens desceram justificados. Em outras palavras, Deus ouviu a oração só de um. Subiram 2 para orar no templo. Orar no templo é uma coisa boa, né? Subiram 2. Um bate no peito e diz: Senhor, obrigado que eu não sou como os outros homens. E o outro diz: Senhor, baixa a cabeça, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Deus ouve a oração apenas de um. Por quê? Porque a graça só pode ser recebida por quem reconhece que precisa dela. Deus dá graça aos humildes e rejeita os orgulhosos. Jesus termina essa parábola dizendo: todo o que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E agora eu lhe pergunto, qual dessas 2 espiritualidades se parece mais com a nossa? Qual das 2? É bem possível a gente estar na igreja já vivendo há 22 anos, 10 anos, 2 meses. A gente passar pela igreja, participar de ministério, participar dos eventos como um todo, ter uma vida toda certinha, cumprindo a lei, fazendo o dever de casa, e mesmo assim ter uma espiritualidade sem graça. A espiritualidade sem graça, ela produz orgulho, mas a espiritualidade com graça, ela produz humildade e gratidão, porque reconhecemos que nada temos e que tudo vem de Deus. O segundo olhar, meus irmãos, é o olhar da graça para o próximo, sobre o próximo.
Depois de confrontar a nossa espiritualidade ou a nossa relação com Deus, a graça também confronta a nossa relação com o próximo, com as outras pessoas. Novamente, porque existem duas formas da gente olhar para as pessoas, olhar para o próximo. A gente pode olhar para o próximo sem graça e olhar com o próximo com graça. E aqui Jesus vem e conta uma outra parábola, que está lá em Lucas capítulo 10, do bom samaritano. Essa parábola todos nós conhecemos de cor, do bom samaritano. Jesus conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, foi espancado, foi roubado, foi jogado no chão, rasgaram suas roupas, roubaram tudo que ele tinha. Foi deixado quase morto ali à beira da estrada. E 3 pessoas passaram por aquela pessoa ali jogada no chão, quase morta. O sacerdote, o levita e um samaritano. O sacerdote e o levita olham para aquela situação, para aquela pessoa ali, faz de conta que não vê e segue em frente. Jesus não conta exatamente quais foram os motivos que eles passaram. O texto bíblico não vai trazer isso, mas a gente pode imaginar alguns pensamentos humanos, como, por exemplo, se eu parar agora, isso vai me atrasar. Ou então, isso pode ser perigoso. Isso não é responsabilidade minha. Deixa eu orar aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai ouvir minha oração. Senhor, eu estou atrasado, mas envia um anjo teu para cuidar dessa pessoa aqui. Aí você sai com a consciência limpa, porque você está certo de que Deus vai mandar uma pessoa para cuidar. O próximo que passar, eu tenho certeza que vai cuidar dele. Esse olhar é um olhar sem graça para o próximo. É um olhar que é marcado por 3 atitudes pecaminosas. A indiferença, que é você ver, mas você não sente o sentimento, o sofrimento da pessoa. Você olha a pessoa estendida no chão, o necessitado, aquele que está pedindo ajuda, aquele que está gritando dentro da sua casa para ser ouvido, e você apenas passa do lado. A distância moral. Às vezes pensamos assim, cada um tem a vida que merece. Se essa pessoa está nessa situação, é porque deve ter feito alguma coisa, né? Tem uma parcela de culpa aí, é por isso que está sofrendo desse jeito, é merecido. Tomara que sofra mais. Ou ainda, uma espiritualidade sem compaixão. Essa parábola, ela não é sobre ajudar alguém, ela é sobre como enxergamos o outro. Aí aparece o samaritano na história. Samaritano. Quando Jesus conta essa história, as pessoas que estão ouvindo essa história acham isso aqui insuportável. Incomoda demais. Porque o samaritano era um judeu que se desviou, que começou a praticar outras práticas de culto e adoração aos outros deuses, e os judeus olhavam para eles: não, vocês não são mais judeus, agora vocês são outra coisa, não são judeus mais, vocês são desviados, desigrejados, vocês adoram outros deuses. E isso criou uma rivalidade, uma inimizade entre esses 2 povos, histórica e muito grande. Mas é justamente o samaritano que passa por aquele homem caído e enxerga ele. E mais do que enxergar, ele levanta, ele tem atitude, ele pega aquele homem, coloca no lombo do seu jumentinho, vai levar na hospedaria, paga para a hospedaria cuidar daquele homem. Ele age. E no final dessa parábola, Jesus faz uma outra pergunta tão simples. Que Jesus aqui está conversando com um fariseu, tá? O fariseu era aquele cara, é o doutor da lei, é o cara que sabe a Bíblia de cor, que cita tudo.
É tão santo que algumas pessoas da época tinham até receio de chegar perto dos samaritanos. E aí Jesus está conversando com o samaritano diz assim: Senhor, o que é preciso para entrar no reino dos céus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ah, entendi, Senhor. É o samaritano, né, que quer saber quem é o próximo. Porque o próximo é amar, o fariseu quer saber quem é amar o próximo. Eu vou amar um difícil ou eu vou amar só o meu povo? Senhor, quem é o próximo? Aí Jesus vai e conta essa parábola. E aí no final da parábola, Jesus diz, qual desses três foi o próximo daquele homem? Qual desses três? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Aquele que teve misericórdia. Então Jesus responde àquele fariseu algo que não foi só para ele, foi para mim, para Cláudio hoje, pregando aqui para vocês, é para você também, é para você. Você entendeu que a graça de Deus, ela muda o nosso olhar para o próximo? Entendi. Que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus depois lá em João vai dizer, ama ao próximo como eu vos amei. Ah, entendi. Aí Jesus vai dizer, então, já que você entendeu, agora vá e faça o mesmo. Jesus hoje está dizendo aqui para a gente, vá e faça o mesmo. Por isso que a graça é insuportável. Porque é insuportável nos dias de hoje a gente ter que parar para cuidar de quem a gente não gosta. Para cuidar de quem a gente gosta já é difícil. Cuidar de quem a gente não gosta, de quem a gente considera inimigo, esse então é insuportável, é ou não é? Mas isso é o olhar da graça de Deus para o próximo. É o olhar da graça de Deus. Pastor Carlinhos tem uma frase que diz que Jesus é um problema na minha vida. A gente acreditar na graça de Deus e querer ter uma experiência com a graça de Deus, não apenas um conceito teológico sobre a graça, não apenas saber do conceito, mas ter uma experiência com essa graça, é insuportável na vida da gente. Ou pode ser insuportável na vida de muita gente. Porque vai de encontro à nossa cultura de hoje, a forma como nós vivemos, a forma como o mundo funciona. Vai de encontro. Mas essa é a lógica do reino de Deus. Agora vá e faça o mesmo. Aí vem o terceiro olhar. Terceiro olhar, o olhar da graça sobre nós mesmos. Já falamos sobre o olhar da graça na questão da nossa espiritualidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Falamos sobre o olhar da graça sobre o próximo, mas ainda existe esse terceiro olhar, que é o olhar da graça sobre nós mesmos. É olhar nosso próprio umbigo. Olhar aqui para dentro. Porque muitas pessoas vivem entre dois extremos, sabia disso? Dois extremos. Algumas pessoas vivem uma vida sem graça nenhuma. Nenhuma. Tem graça nenhuma na vida dessa pessoa. E tem um outro grupo de pessoas que vive com uma falsa graça, que se torna desculpa para fazer tudo o que bem entender. Aqueles que vivem sem graça nenhuma na vida, são aquelas pessoas que estão sempre se culpando por algo. Que o peso do pecado é um peso assim absurdo, sabe? A pessoa tem que estar sempre pagando um sacrifício para expurgar aquele pecado da vida. Se acha inadequado, insuficiente. Está sempre tentando provar o seu valor, sabe? Está tentando provar a sua santidade, seu lugar perante Deus, que ele é digno de estar diante de Deus. Que é grande besteira, porque nenhum de nós é digno de estar na presença de Deus. Nenhum de nós. Perante Deus, sabe qual é a diferença sua e daquele ladrão que saiu de casa armado e matou o pai de família e hoje está preso?
Perante Deus, sinto muito lhe dizer, nenhuma. Tanto você como ele carece da graça de Deus. Na parábola do filho pródigo, todos dois estavam distantes da graça de Deus. Um filho porque achava que podia viver a vida longe do pai. E o outro porque achava que podia viver a vida perto do pai por seus próprios méritos. Todos dois estavam distantes da graça de Deus. Essas pessoas que vivem a vida sem graça estão sempre ouvindo uma voz aqui interior dizendo: você falhou de novo, né? Tem jeito não, viu? Tu vai morrer com esse pecado. Por que tu não desiste logo disso? Desiste. Aí você começa a acreditar nisso e começa a se afastar, sabe, da comunidade de fé. Você começa a se afastar do próprio Deus. Não que Deus se afaste de você, que Deus não se afasta, mas você se afasta de Deus. Por acreditar nessas vozes. Faça sacrifícios o tempo todo, porque só fazendo sacrifício é que Deus pode um dia olhar para a terra e você está fazendo lá um sacrifício, aí você chama a atenção de Deus, porque Deus está olhando para a terra. Aí Deus vai olhar a tua oração, meu irmão, e vai te responder, mas faz sacrifícios. Paga o preço. Cumpre a lei. Agora também existe o outro lado extremo, né? Que são aqueles que vivem com a falsa graça. Quando alguém usa a graça como desculpa para não mudar, isso é a falsa graça. Ah, Deus me entende, é assim mesmo. Todo mundo erra. Quantas vezes eu voltar para o meu pai fedendo a comida de porco, o pai irá ao meu encontro e irá me abraçar. Então eu vou continuar vivendo a vida que eu quero viver mesmo. Ou então assim, eu nasci assim, eu me criei assim, eu vou morrer assim. Isso é uma falsa graça. Porque a graça, meus irmãos, não é só perdão. A graça também é um convite de transformação, de metanoia, de amadurecimento, de crescimento espiritual, de deixarmos de ser crianças espiritualmente falando e virarmos adultos. Da gente crescer na presença de Deus. A graça continua sendo preciosa para aquele que chega diante de Deus, baixa a sua cabeça e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E ela continua sendo insuportável para aquele que ora dizendo: Senhor, graças a Deus eu não sou como os outros homens. Somos carentes da graça de Deus. Somos carentes da graça de Deus. Todos nós somos pecadores, não é porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Talvez hoje Deus esteja aqui sussurrando aí no seu coração, lhe fazendo um convite sincero, para você baixar a sua cabeça e você orar dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Preciso da tua graça. Preciso da tua graça, Senhor, para me relacionar com o Senhor, para entender que não são minhas práticas religiosas que chamam a tua atenção ao meu favor, que foi graça, que o Senhor me amou do jeito que eu sou. O Senhor pediu para entrar na minha casa e jantar comigo, eu ainda sendo traidor do povo. Isso é graça de Deus, meus irmãos. Jesus vai contar uma outra parábola que fala sobre o Senhor da vinha. E eu vou passar bem rápido por essa parábola, mas essa parábola é muito linda.
Ela resume tudo isso que eu falei até agora. Que o senhor da vinha saiu logo cedo procurar trabalhadores para a sua vinha. E pegou alguns trabalhadores às 6 horas da manhã. E disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 1 denário para você trabalhar de 6 da manhã até 6 da tarde. 1 denário, Hugo, é o valor digno por um dia de trabalho. Mas um valor digno. Com aquele dinheiro ali, dava para comprar o café da manhã, o almoço, o jantar, ainda sobrava um dinheirinho para pagar algumas contas no dia. Era um valor digno. Aí esse mesmo senhor, ele sai de meio-dia e contrata outros trabalhadores. O que é que vocês estão fazendo aqui? Nada? Não, vão lá na minha vinha trabalhar. Eu vou pagar um salário digno para vocês. Aí 3 horas da tarde, ele chega novamente e encontra alguns desocupados e diz: vocês estão desocupados? Vão lá na minha vinha trabalhar, eu vou pagar um salário digno para vocês. Aí, por espanto, às 5 horas da tarde, terminava às 6 o trabalho. 5 horas da tarde, o senhor encontra outros. Diz: o que é que vocês estão fazendo aqui sem trabalhar? Não, senhor, não teve ninguém que nos desse trabalho. Não, vão lá para a vinha. Vão lá para a vinha, porque eu vou dar salário digno para vocês. Mas já são 5 horas. Aí vai trabalhar só 1 hora até 6 horas. Vão lá para a vinha. Aí depois ele chama o seu funcionário, aquele que fazia o pagamento, e diz: olha, paga 1 denário para cada um deles. E começa com aquele que chegou por último, até aquele que chegou primeiro. E aquele funcionário vai pagando. E aqueles que chegaram primeiro, 6 horas da manhã, no sol quente ali, trabalhando 12 horas, começam a murmurar. Aí diz, a parábola diz que o Senhor chegou para essas pessoas e disse assim: vocês estão reclamando de quê? Que a gente combinou, não foi 1 denário? Vocês estão com inveja da minha bondade? Não faço eu o que eu quero com o meu dinheiro? O senhor da vinha não estava preocupado ali no final do dia, bater a sua lucratividade, bater o seu caixa ali, ver quanto ele teve lucro. Ele estava preocupado se os seus trabalhadores iam voltar para casa com a coisa digna nas mãos. Isso é graça. Isso é graça. Não importa se você chegou no Evangelho às 6 da manhã, de meio-dia, às 3 da tarde ou às 5. Às vezes a gente olha para a graça de Deus e acha que é preciosa quando é para nós. Quando a gente chega na vinha às 5 horas da tarde, preciosa graça. Mas quando o outro chega na vinha às 5 horas da tarde, a gente diz que é graça insuportável, que a gente merecia mais. Jesus hoje ele te chama para fazer essa oração sincera e simples no coração. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa graça nos alcance e produza em nós paz com Deus, com os homens e aqui dentro da gente mesmo. Amém.